Olá, gente. Na aula de hoje, eu quero dar continuidade sobre esse assunto que é a filosofia antiga e quero continuar a partir da tradição da filosofia grega, que nas últimas aulas a gente abordou a partir dos pré-socráticos, sobretudo com o debate entre Parmênides e Heráclito, certo? E agora a gente chega num segundo momento, num outro momento, que é o chamado período clássico, certo? Alguns chamam também de período sistemático, certo? Bom, o que caracteriza quem serão os principais filósofos desse período clássico? Principalmente Platão e Aristóteles. De modo que na aula de hoje eu quero comentar um pouco para vocês sobre esse importante filósofo da nossa cultura ocidental, que é o Platão, certo? Talvez um dos mais conhecidos, ou pelo menos de nome é um dos nomes mais falados, né? Pois bem, Platão, ele é o primeiro grande filósofo do período clássico, certo? Ele é descendente da aristocracia ateniense, né? Um filho de uma das famílias mais nobres de Atenas, ok? Ele escreveu toda a sua obra, são diálogos. Qualquer livro do Platão que você pegar, ele é escrito em forma de diálogos. Tem o título, geralmente é um nome de algum dos personagens que fazem parte desses diálogos, certo? E nesses diálogos, a figura principal lá, o personagem principal é Sócrates. Platão foi discípulo de Sócrates. E ele, Platão, se tornou talvez a maior referência para se estudar, para se conhecer alguma coisa sobre a vida de Sócrates, porque Platão presenciava as aulas de Sócrates, os ensinamentos de Sócrates. Ele era discípulo propriamente dito. E escreveu esses diálogos em que Sócrates é o principal personagem, certo? De modo que, no conjunto geral da obra do Platão, os especialistas, os pesquisadores, fazem algumas categorizações, que é o seguinte: existem os diálogos de maturidade e existem os diálogos de juventude. Os diálogos de juventude são chamados diálogos socráticos, em que o Platão mais reproduz aquilo que presenciou, mais reproduz os questionamentos socráticos do que propriamente imprime ali alguma teoria sua. Mas ao longo do seu percurso filosófico, o Platão chega a esses diálogos de maturidade, que são os diálogos em que Platão, começa a colocar na boca do Sócrates, por assim dizer, as suas próprias teorias. O Sócrates passa a ser um personagem que Platão utiliza para, através dele, através do Sócrates, o Platão desenvolver e elaborar suas próprias teorias. Então a gente tem os diálogos socráticos de juventude e os diálogos de maturidade, certo? Então os primeiros diálogos, os de juventude, geralmente eles terminam em aporias. O que é uma aporia? Aporia é quando você... é uma espécie de contradição ou de paradoxo. Os diálogos aporéticos são diálogos que terminam com questões em aberto. Eles não respondem as questões. Lembrem que a gente falou que o Sócrates, ele não escreveu nada, né? Nenhum livro. O que a gente sabe dele é através de outros autores, como Platão. E o Sócrates não dava respostas prontas. Ele não tinha respostas definitivas. Ele era mais um questionador. Então, os primeiros diálogos platônicos, eles terminam em aporias. Aporias é de sem poros, sem saída, né? Terminam em perguntas que aparentemente não têm uma saída. Porém, nos diálogos de maturidade, o Platão começa a desenvolver essas aporias
e começa a elaborar suas próprias teorias de forma a tentar responder esses problemas deixados por Sócrates, certo? Então ele tem esse legado socrático, ele também tenta conciliar a filosofia do Parmênides e a do Heráclito, que a gente viu que são bem opostas, e ele também tem a influência dos pitagóricos, principalmente na questão religiosa, certo? E também na questão matemática, né? Porque o Platão ele fundou, depois de várias viagens que ele fez, ele fundou a Academia. Academia é o nome da escola do Platão, a escola que ele fundou lá na antiga Atenas, certo? E na academia, uma das regras básicas é que você deveria, antes de aprender filosofia, de estudar filosofia, aprender matemática, né? Existe a inscrição na entrada da academia. Não entre aqui aquele que não gostar ou que não souber de geometria, certo? Então Platão também tem essa influência matemática, provavelmente através dos pitagóricos. Pois bem, a filosofia do Platão é bastante ampla, ela engloba várias áreas do pensamento filosófico, desde a ética, a política, a estética, a metafísica, uma teoria da justiça, enfim. Platão, o pensamento dele é bastante amplo, por isso a sua grande influência até hoje, certo? A gente vai destacar, vou tentar destacar com vocês aqui, duas áreas. A que a gente chama de metafísica, ou ontologia, estudo do ser, certo? E a teoria do conhecimento. Bom, na metafísica, ou na ontologia do Platão, o que a gente tem ali? A gente tem um dualismo, certo? Um dualismo ontológico. O que é essa tese dualista? É a tese de que há duas realidades, digamos assim. Ou a realidade ela tem essas duas dimensões. Uma dimensão sensível, que é a dimensão, quer dizer, a realidade ela tem essa dimensão que a gente consegue perceber pelos sentidos, é o mundo sensível, que o Platão fala, certo? O mundo das percepções empíricas, das sensações, certo? E existe o mundo inteligível, o mundo que só pode ser captado através do pensamento e da abstração racional. Você não capta o mundo inteligível pelas sensações, mas somente pela abstração, ou seja, somente pelo pensamento, somente pela atividade intelectual, certo? E qual é a diferença entre esses dois mundos? Bom, a diferença é que o mundo sensível, veja que aqui tem a ver com o Heráclito, ele é o mundo das aparências, do que é transitório, do que é fugaz, daquilo que surge e perece, que é transitório, que, enfim, não é permanente, certo? Ao contrário do mundo sensível, o mundo inteligível, sim, é o mundo das ideias, o mundo das formas. Que formas no sentido de formas abstratas, que não são transitórias, não são perecíveis, elas são eternas, são imutáveis, certo? O mundo inteligível é o mundo das ideias perfeitas. O mundo sensível é da imperfeição, certo? Já que nelas existe o atributo da transitoriedade. Bom, tem um diálogo do Platão que chama Timeu. O Timeu, o Platão elabora uma figura meio que mitológica, que é o demiurgo. O demiurgo seria uma espécie de princípio ou de deus artífice, artesão, que ele pega as ideias perfeitas e imutáveis do mundo das ideias e plasma elas, transforma elas em coisas materiais, certo? Que são as coisas que compõem o mundo sensível. Então há uma relação entre essas duas realidades, a inteligível e a sensível. E o que faz com que haja essa relação é a figura do demiurgo, certo? Bom, na teoria do conhecimento, o Platão vai falar que o conhecimento ele é um processo de passagem do mundo sensível para o mundo inteligível, do mundo das sensações imperfeitas e transitórias para o mundo das ideias,
perfeitas e imutáveis, que só são atingíveis através da racionalidade, certo? E para a gente conseguir fazer essa passagem, para a gente conseguir ascender ao conhecimento, qual é o método? Para o Platão, o método é a dialética, certo? Lembrem que o Sócrates também tinha um pensamento, tinha esse método dialético, que é uma influência direta, certo? Então, o Platão elabora essa dialética ascendente, que parte do mundo imperfeito, do mundo transitório, do mundo das coisas particulares, para o mundo das formas, que são formas que englobam ou que transcendem, né, abrangem as coisas imperfeitas do mundo das sensações, certo? Além disso, Platão vai dizer que nessa passagem a gente não descobre coisas novas, a gente só rememora. Ele tem uma teoria do conhecimento que é inatista. Ele acredita que o conhecimento a gente já tem. Né? A gente já tem o conhecimento dentro de si, na nossa alma. O que a gente faz é lembrar. Daí o nome reminiscência, certo? Reminiscência. A reminiscência é essa atividade em que esse exercício em que a gente lembra daquilo que nossa alma já sabia antes de entrar no nosso corpo, certo? Platão, aí também a influência pitagórica, a transmigração das almas. A nossa alma ela já conhece o mundo perfeito das ideias, mas ao entrar no nosso corpo, ela esquece, certo? Nós esquecemos. E a gente só consegue lembrar por meio desse exercício dialético. Pois bem, além disso, eu quero comentar para vocês, como eu falei, Platão ele elaborou diálogos. E nesses diálogos ele aplica essa teoria deles. Por exemplo, o diálogo chamado Protágoras. No Protágoras, o Platão fala lá do mito da criação do homem, certo? O mito da criação do homem é um mito de Prometeu e do seu irmão, Epimeteu. Epimeteu ficou responsável por distribuir para todos os animais, antes deles serem criados pelos deuses, distribuir para os animais tudo aquilo que fosse necessário para a sobrevivência deles. Então ele distribuiu garras, escamas, asas, uma carcaça grossa, né, pele grossa, pernas velozes, enfim, tudo aquilo que os animais na natureza precisam para poder sobreviver. Só que ele esqueceu do homem. Esqueceu do homem. O homem nasceu sem qualquer habilidade, sem qualquer proteção. Prometeu, vendo esse erro do irmão, vai na oficina de Hefestos, o deus ferreiro, né, fogo, e rouba o fogo. E vai no quarto de Atenas e rouba as artes, as habilidades artísticas, e entrega aos homens. De forma que os homens, para suprir essa deficiência dos homens, os homens nascem com a capacidade, a habilidade artística de criar coisas, trabalhar com o fogo. No entanto, quando os homens tentam utilizar essas suas habilidades e tentam criar uma vida coletiva, eles começam a se autodestruir, porque faltava a eles a arte da justiça. De forma que Zeus pede a Hermes, o deus mensageiro, que distribua entre os homens a justiça. Nessa distribuição, Hermes pergunta a Zeus como é que ele deve distribuir. Ele deve distribuir de forma que só alguns homens tenham a justiça e outros não, do jeito das outras habilidades, por exemplo, as habilidades, por exemplo, médicas. Só os médicos têm, os outros não têm. Então, a justiça, ele pergunta a Zeus, eu devo distribuir dessa forma ou devo distribuir de forma geral, para todos? E Zeus diz, distribua a todos. Distribua a todos para que possa existir um Estado. Porque se todos os indivíduos não tiverem um pouquinho
da noção de justiça, será impossível que exista vida coletiva. E assim, Hermes distribui a justiça de forma que todos tenham um mínimo de noção de justiça. No entanto, Platão, em algum outro diálogo, que eu não lembro o nome, ele reconsidera um pouco essa teoria, porque ele vai dizer, e nisso está a crítica dele à democracia, ele acredita que a democracia ela pode deturpar, pode ser deturpada. E aí o Sócrates diz o seguinte nesse diálogo, nesse outro diálogo, né? Se você precisa consertar um sapato, você vai chamar alguém que não conheça da arte de consertar sapatos? Não. Se você precisa fazer um barco, você vai chamar alguém que não conhece da arte de fabricar barcos? Claro que não. Então, se você precisa gerir uma cidade, governar um estado, né? Um país, no nosso caso também, você vai chamar alguém que não saiba dessa arte, que não conheça essa arte? Né? E se a gente for pensar que a política é a arte de gerir a polis, né? A vida coletiva, então alguém próprio para isso, a pessoa adequada para isso é alguém que conheça o princípio da vida coletiva, que é a justiça, certo? E que conheça minimamente a alma dos homens, né? A ciência política. Né? Então, chamar para governar uma cidade, um estado, um país, alguém que não tem senso de justiça, é o mesmo que, ou pior, do que chamar para construir uma casa alguém que não sabe construir uma casa, certo? Bom, tem outro diálogo muito interessante que é o banquete. O banquete é um diálogo sobre o amor. E conta o seguinte: na festa do nascimento de Afrodite, que é a deusa da beleza, né? São convidados vários deuses e semideuses, enfim, aqueles vários seres lá. E é convidado para essa festa o Poros. Poros é o deus da fartura, da riqueza. E a Penúria, que é também uma entidade mitológica, que é Penúria, o nome já diz, né? A pobreza, ela fica à porta dos deuses esperando restos de comida. No entanto, Poros se embriaga com néctar e dá PT lá e ele cai. E aí a Penúria, vendo aquele ser cheio de abundância, de riqueza e de potência, a Penúria concebe um filho de Poros. Deita com Poros. E de Poros, da riqueza, e da penúria, nasce o amor. Então, o amor, nesse diálogo, que é o banquete, ele é mostrado como filho da riqueza e da pobreza. Por isso que o amor tem essa natureza contraditória. Contraditória no sentido de que, ao mesmo tempo que é abundância, ao mesmo tempo que é riqueza, ao mesmo tempo que é plenitude, é também fraqueza, pobreza, necessidade, carência. É as duas coisas ao mesmo tempo, o amor. Né? Então, o Sócrates, nesse diálogo, ele diz que o amor não é belo. O amor é desejo pela beleza, é aspiração. O amor aspira ao belo e não possui o belo, certo? Ele é aspiração à beleza, ele deseja a beleza, porque ele também é carência. E aí, nesse sentido, a beleza é inteligível, certo? A beleza ela se torna algo quase que inalcançável, né? Só pode ser alcançado por via da sabedoria, porque é inteligível, né? E aí, o Platão, a gente vê nesse diálogo essa teoria da dialética ascendente, porque a deusa que fala lá, a Sócrates, a Diotima, né, oráculo,
Diz assim, quando você aspira à beleza, quando você deseja a beleza, busca a beleza, você começa observando belos corpos. Com o tempo você percebe que não é um corpo que tem a beleza. A beleza está distribuída em vários corpos. Então há algo de comum a eles e superior aos corpos, certo? Então a beleza vai estar além do corpo. Percebam aí a dialética ascendente. Né? A beleza está na alma. Só que também é algo que transcende a uma alma particular. A beleza pode estar nos costumes, pode estar no hábito, certo? A beleza pode estar no conhecimento. Então você parte de algo sensorial, sensual no sentido das sensações, dos corpos, e percebe que a beleza é algo que transcende, é algo que está além da materialidade. Né? Bom, e aí, daí vem a expressão amor platônico, né? Que é, as pessoas falam do amor platônico como um amor inatingível. Né? A ideia é um pouquinho distorcida, né? Tem a ver, mas é um pouquinho distorcida, porque o amor platônico, nesse sentido que eu estou dizendo, é o amor das formas eternas, é o amor que transcende a materialidade, é o amor da ideia, né? A ideia de beleza, é a ideia de beleza que é o objeto de amor, e não uma ou outra pessoa que tenha um corpo belo. Há um outro diálogo também muito interessante que é o Mênon. No Mênon, o Platão aplica a sua teoria do conhecimento, como eu falei no começo, que é uma teoria da reminiscência. Nele, no diálogo Mênon, o Sócrates demonstra ao Mênon, o Mênon possui um escravo lá, e o Sócrates diz, olha Mênon, eu vou mostrar para você como o seu escravo, que nunca estudou geometria, é capaz de compreender e de resolver um problema de geometria. Então fique à vontade. E aí o Sócrates começa aquele exercício dele dialético, de perguntas e respostas, e aí ele vai mostrando ao Mênon, aliás, só por meio de perguntas, o Mênon vai descobrindo o que o Sócrates acreditava que ele já sabia. Né? A questão lá é, o Sócrates desenha um quadrado de 2 pés, né, de lado 2, e pergunta ao Mênon como fazer para construir um quadrado que tenha o dobro da área de um quadrado de 2 pés. Né? E aí o Mênon dá a primeira resposta dizendo que se o lado é 2, então é só fazer o dobro, ficar um quadrado de lado 4, que a gente vai ter o dobro da área do quadrado de 2 pés. Né? Só que aí ele percebe também, por meio das perguntas do Sócrates, Sócrates vai mostrar para ele que, e ele vai perceber que estava errado, que colocando o dobro do lado, né, um quadrado de 4, ele não vai achar um quadrado que seja o dobro da área do primeiro, né? Mas 4 vezes, né? Vai ser o quádruplo, vai ser um quadrado de área 16, né? Não de área 8. E aí depois ele dá uma segunda resposta e diz, não, então é um lado maior do que 2 e menor do que 4. Isso o escravo falando. Aí ele tenta construir um quadrado com um lado 3. Ele vai ver que também não vai ser, vai dar área 9 e não área 8. Né? Até que só por meio das perguntas do Sócrates, o escravo consegue deduzir que para construir um quadrado de área 8, que seria o dobro do primeiro, ele deve traçar uma linha entre um ângulo e outro do quadrado, uma diagonal. Né? Traçando uma linha diagonal, né, e construindo a partir dessa linha um novo quadrado, aí sim ele vai ter um quadrado de área 8, que é exatamente o dobro do quadrado de área 2. E esse diálogo é interessante porque ele é uma forma de demonstrar o teorema de Pitágoras. Né?
porque o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, fazendo isso, ele constrói, o escravo consegue descobrir, lembrar, segundo a teoria do Platão, teoria da reminiscência, consegue lembrar desse conhecimento que ele já possuía na alma dele, certo? Então vejam que nesses diálogos, há uma aplicação da teoria ontológica ou metafísica, né, que é do mundo das ideias e o mundo sensível, e também da teoria do conhecimento, que é a teoria que diz que o conhecimento é passagem do empírico para o inteligível, do sensível para a ideia, a dialética ascendente. E que, ao fazer isso, a gente nada mais faz do que lembrar daquilo que nossa alma já sabia, já trazia. Né? Muito interessante, porque para o Platão o conhecimento a gente já tem, falta só despertá-lo, certo? Até a próxima aula.